Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Logo por essa frase a gente já entende que o ide do Senhor não é uma mera opção, mas sim uma obrigação de todo crente salvo em Jesus. Mas não é simplesmente o ir e pregar o evangelho. Nós como igreja precisamos ir e saber o que a gente vai falar, saber pregar o evangelho da maneira correta, de forma genuína. E foi pensando nisso que eu separei erros que você não pode cometer de jeito nenhum ao pregar o evangelho para uma pessoa, porque se você fizer isso, você vai estar anunciando a Jesus de uma maneira errada e talvez a verdade do evangelho não chegue da forma correta no coração daquela pessoa. Então vamos lá? Eu particularmente já fui em viagens missionárias, evangelismos urbanos, e eu já presenciei os erros que eu vou listar aqui para você. Então é muito importante que você se atente a eles para que você não cometa as mesmas falhas nem os mesmos erros. E a primeira maneira errada de evangelizar é: não fale apenas sobre você. Eu sei que Jesus pode ter feito algo grande na sua vida. Talvez o seu testemunho seja grandioso. O lugar de onde Jesus te tirou possa ser algo assim que uma pessoa vai escutar e vai se admirar com aquilo que Deus fez na sua vida. Mas você sempre tem que lembrar que a mensagem do evangelho não é sobre o seu testemunho. Seu testemunho pode contribuir para que o evangelho chegue no coração daquela pessoa, mas ele não é o fator mais importante. Você pode contar o seu testemunho como um auxílio, mas você não é o centro daquela pregação. Você não é o centro do evangelismo. Eu já vi algumas pessoas que são irmãos em Cristo, são salvos em Jesus, mas que na hora do evangelismo focam tanto em contar sobre a sua vida pessoal, sobre o que Jesus fez, e esquece de anunciar o próprio Jesus. E às vezes também tem uma pitada do nosso ego ali, da nossa vontade de ser visto, de ser reconhecido, quando a gente só compartilha a nossa história. Mas não é sobre a nossa história que nós devemos apenas falar, é sobre a história de Cristo. Então não fale apenas sobre você. Conte o seu testemunho, sim, como uma forma de ajuda, ou ali uma tática que você pode usar para contar o seu testemunho pessoal, que eu sei que deve ser uma bênção, que é uma bênção. Jesus te salvou, eu não tenho dúvidas disso, mas o seu testemunho é um meio, não é um fim. Entende? O seu testemunho é apenas a cereja do bolo, mas o bolo não é o seu testemunho. Deu para entender? Então, no evangelismo, não foque apenas em você. E o segundo erro que eu cansei de ver nos evangelismos que eu fui, que é os irmãos focando apenas no amor. Não foque apenas no amor de Deus. É claro que a mensagem do amor de Deus é o ponto-alvo assim, do evangelismo, é o assunto, né? É a área que a gente mais gosta de falar, porque de fato Deus nos amou. João 3,16, que é o versículo-chave que a gente usa, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você for evangelizar e focar apenas no amor de Deus, você vai estar pregando o evangelho de forma incompleta. Porque o pecador ali que está a ouvir você naquele momento, ele não pode sentir só o sentimento de que ele é apenas amado. Existem algumas dúvidas aí nessa questão. Eu sou amado por quê? Por que que ele me amou? Por que que Deus olha para mim e me deseja tanto assim? Nós temos um Deus que deu tudo por nós, que foi o seu único filho. Nós temos um Deus que nos ama com amor violento, mas não pode ser só esse amor falado no evangelismo. Por quê? Porque não tem como falar do amor de Deus sem falar do pecado. No evangelismo, não tem como falar só do amor de Deus sem mencionar o pecado. Se você fizer isso, você vai estar evangelizando de uma forma errada. Aquela pessoa, ela não vai ter um impacto do evangelho, ela só vai ter o seu ego inflado e, Deus me ama, amém, eu sei, eu amo ele também, é só isso. Mas você precisa explicar para ela o porquê que Deus a amou. Porque o versículo fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho. Mas por que ele teve que entregar o seu filho? E é aí que entra o pecado. A doutrina da depravação total, o amor de Deus, eles andam completamente juntos. Porque da mesma forma que você precisa avisar que uma pessoa ela é muito amada, você também precisa avisar que ela é depravada para Deus, depravada moralmente, depravada no seu espírito, no sentido de que ela é morta de fato, como Paulo fala em Efésios, morta em seus delitos e pecados. E Deus amou tanto
tanto ela que ele entregou seu filho para morrer na cruz por causa dos pecados dela, mesmo sem ela merecer, como Paulo diz em Romanos, mesmo sem ela merecer, por causa dos seus pecados, por causa da sua ofensa a Deus, Deus a amou de uma tal maneira que deu seu filho. Por isso nós não devemos focar apenas no amor de Deus, mas nós também precisamos falar sobre o pecado. Pregue a mensagem completa. Fale do amor de Deus, sim, mas também fale da causa da morte de Jesus, que foi por causa também dos nossos pecados. Não simplesmente porque você e eu somos fofinhos, bonitinhos, cuti-cuti, o centro do coração de Deus, como alguns pregadores aí dizem, mas foi porque também nós somos miseráveis e pecadores e nós precisamos de um Salvador. E o Senhor olhou para isso, Deus olhou para essa nossa condição e decidiu nos salvar. Deixa aqui nos comentários se você também concorda com esse ponto que eu falei. E o terceiro ponto, que parece muito com esse, mas é o contrário. Não foque apenas no pecado. Da mesma maneira que eu vi irmãos focando apenas no amor, ai, Jesus te ama, ele te ama demais e não sei o que lá, eu também vi irmãos focando apenas no pecado, no sentido que, tipo assim, você é um pecador, se você não for aceitar Jesus, você vai para o inferno e etc. De fato, o pecado é um problema. Como eu falei aqui, nós somos depravados, a depravação é total, mas apresentar o pecado sem apresentar a solução, que é o amor de Deus, fica incompleto, porque falar só sobre o pecado, você não vai estar apresentando ali uma solução para o problema da pessoa. O pecado foi o problema, mas a solução é Jesus. Então você precisa falar sobre o amor de Deus, você precisa falar do pecado, você precisa falar dessas duas coisas, porque se você só focar no pecado, também vai parecer na verdade um discurso muito egocêntrico, egoísta, de como tipo assim, você é pecador e só eu sou santo, você é miserável, desgraçado, perdendo os seus pecados, mas eu não, eu sou bom. Por mais que você não use essas palavras, mas se você só apresentar o pecado e só focar no pecado, você vai passar essa imagem para aquela pessoa de que você é tipo superior a ela. Então apresente o pecado e apresente a solução. Apresente o amor de Deus. Una essas duas coisas e você vai pregar o evangelho de forma íntegra. E esse outro erro você não pode passar, não pode deixar de prestar atenção, de ouvir, para que você não perca a atenção da pessoa que você vai estar pregando o evangelho. Não difame nenhuma religião, porque no evangelismo a gente encontra várias pessoas com várias mentalidades diferentes, de outros mundos, de fora da nossa bolha, que não necessariamente vai crer em Jesus ou crer naquilo que a gente crê, por mais que ela não viva aquilo, mas ela crê assim. Tem aquele, sabe, que não vive como nós, mas que acreditam. No evangelismo você vai encontrar todo tipo de gente e de diversas religiões. Você vai encontrar católico, você vai encontrar ubandista, você vai encontrar kardecista, você vai encontrar budista, você vai encontrar várias religiões. Nós como cristãos, nós cremos que o cristianismo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, não estou negando isso e ninguém está negando isso. Mas você não pode, ao tentar apresentar o evangelho, difamar a religião da pessoa que está te ouvindo, porque se você fizer isso, você vai perder ela. Ela não vai querer te ouvir, ela não vai querer te dar atenção, nem nada do tipo. E na verdade, irmão, nem precisa citar a religião dela. Talvez, no decorrer ali da conversa, do início, na introdução ali do contato com você, e a pessoa ela possa te falar, que ela é de tal religião, mas ao pregar o evangelho, você não precisa tocar nesse assunto, é irrelevante. A não ser que a pessoa queira iniciar essa conversa, queira falar sobre a religião dela, queira de alguma forma te confrontar a respeito da sua fé, a respeito da fé dela, aí sim você pode entrar. Mas mesmo que ela te convide a fazer isso, você precisa ter toda a cautela e todo o cuidado, para que você não possa ofender. Você precisa pedir sabedoria a Deus e ter sabedoria de Deus para administrar ali aquela ocasião, para que você, de alguma forma, o mínimo que seja, não ofenda aquela pessoa e não venha a perder a sua atenção e os seus ouvidos. Essa pessoa pode fazer parte de uma seita, sim. Essa pessoa pode fazer parte de uma religião que nós cremos que não é o caminho para o céu. Mas você precisa lembrar que Jesus ama muito essa pessoa. Deixe que é o Espírito Santo que convence os corações. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse papel não é seu. O seu papel é apenas apresentar a Cristo o Evangelho. E se ela crê, aí sim Jesus entra, faz morada e muda a história dessa pessoa. Mas em todas as ocasiões, não desrespeite nenhuma religião. Fale sobre Cristo sem ofender ninguém.
Isso é muito importante. E outro ponto que é muito engraçado, mas que também pode facilmente fazer você cair, mais por causa da pessoa que está ali sendo evangelizada do que por você mesmo ali falando. Porque no evangelismo, como eu falei, você lidar com vários tipos de pessoas. E tem gente que você começa a evangelizar tudo certinho, a falar de Jesus, mas ela entra num assunto que entre em outro, ela puxa você e você responde, e na resposta ela já tira outra coisa. E quando você vai ver, você não tá falando nada com nada, você já fugiu do assunto. Então tenha cuidado para que você não entre em histórias que não tem nada a ver ali com o evangelismo. E eu falei que é engraçado porque muitas vezes as pessoas que a gente evangeliza têm certa curiosidade de saber a nossa opinião sobre determinado assunto, e às vezes esse determinado assunto não tem nada a ver com nada, e por a gente querer ali se envolver, conversar, a gente acaba entrando em níveis de conversas que não tem nada a ver. Então muito cuidado. E outro ponto que está atrelado a esse, mas que você não pode, em nome de Jesus, deixar de ouvir e entender. Não fuja do tema principal. E qual é o tema principal, Sara, do evangelismo? Cristo. Cristo morto, crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Cristo é a mensagem, Cristo é a chave, Cristo é o assunto do evangelismo. Não fuja desse tema, porque se você evangelizar sem falar de Jesus, você vai estar fazendo qualquer outra coisa menos evangelismo. Se você não colocar Cristo no meio dessa conversa, o evangelismo não tem razão nem sentido. Você saiu da sua casa à toa. E como eu falei, talvez as pessoas queiram te puxar para outros assuntos para que você dê determinadas opiniões, mas em todo assunto, procure um gancho para você colocar Cristo no meio. Se a pessoa está falando dos Estados Unidos, você arruma um jeito de falar de Jesus, que Ele é o Senhor das nações e que um dia todos os homens de todos os países e nações vão ter que se dobrar diante dele, porque Ele é isso, isso e isso. Se a pessoa for falar do clima com você, você vai falar, sei lá, de Romanos, que a terra geme e aguarda pela redenção. Redenção de quê? Dos filhos. E isso só acontece com o quê? Quando Jesus voltar. E por que Jesus vai voltar? Você tem que pegar os ganchos daquela pessoa e colocar, introduzir Jesus naquela conversa, naquele assunto. Por isso é muito importante você estar preparado, você pedir graça ao Senhor para que Ele possa te ajudar a conseguir pegar esses ganchos, de alguma forma ou de outra, colocar Jesus ali naquele evangelismo para que o nome dele seja glorificado. Lembre-se de uma coisa: Cristo, Cristo, Cristo precisa ser o centro da sua pregação. Cristo precisa ser o centro do seu evangelismo. Se você arranca Cristo do evangelismo, seu evangelismo não é nada, é apenas uma conversa. Mas coloque Cristo, Cristo, que vai dar tudo certo. Você concorda com o que eu falei? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma outra opinião também para adicionar acerca desse assunto. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e vai ajudar a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe.